Os filisteus não foram apenas inimigos de Israel na Bíblia. Eles foram uma presença constante, desafiando o povo escolhido de Deus de maneiras físicas e espirituais. Sua história começa em uma época em que Israel estava longe de ser uma nação unificada, dividida por tribos e enfrentando uma constante ameaça de invasões externas. A primeira menção dos filisteus aparece no livro de Gênesis, quando Abraão e Isaque, em sua jornada, têm breves interações com esse povo. Porém, é no período dos juízes que vemos os filisteus se estabelecerem firmemente como os principais antagonistas de Israel. Eles ocupavam as 5 cidades filisteias, Gaza, Ascalon, Asdod, Gate e Ecrom, ao longo da costa do Mediterrâneo, e se tornaram conhecidos por sua força militar, suas habilidades em guerra e uma cultura bem desenvolvida, com um comércio próspero. A chave para entender a rivalidade entre os filisteus e Israel está em suas crenças religiosas. Enquanto Israel adorava um único Deus, os filisteus eram politeístas, adorando deuses como Dagon, que representava a prosperidade e o poder. Isso gerava não só um conflito territorial, mas também um confronto espiritual. A cada batalha, os filisteus não apenas queriam conquistar terras, mas também descreditar a fé única de Israel. Uma das figuras mais emblemáticas na luta contra os filisteus é Sansão, um homem escolhido por Deus para ser nazireu, um homem dedicado ao serviço de Deus desde o nascimento. Sua força sobrenatural, derivada de sua dedicação a Deus, foi sua maior arma. Mas, ao longo de sua vida, Sansão fez escolhas que o afastaram de Deus, em especial sua ligação com Dalila, uma mulher filisteia que o traiu. Dalila, a mulher que se apaixonou por Sansão, entregou-o aos filisteus, e foi através dela que os inimigos de Israel conseguiram capturar o grande herói. A perda da força de Sansão foi um golpe devastador para Israel, e ele foi levado para ser humilhado diante dos filisteus. No entanto, mesmo em sua fraqueza, Deus usou Sansão para destruir o templo de Dagon, matando milhares de filisteus. Esse ato foi uma vingança divina e uma vitória espiritual para Israel. Mas a batalha mais emblemática contra os filisteus seria travada por um jovem pastor chamado Davi. O gigante Golias, um guerreiro filisteu de mais de 3 metros de altura, desafiava o exército de Israel, zombando de Deus e do povo israelita. Foi então que Davi, com apenas uma funda e 5 pedras, enfrentou Golias e com um único golpe de pedra derrotou o gigante. A história de Davi e Golias não é apenas sobre a vitória de um homem contra outro, mas sobre a vitória da fé contra o desespero. Davi, com sua confiança inabalável em Deus, provou que nenhum inimigo é grande demais quando se tem fé em Deus. Embora os filisteus tenham sofrido grandes derrotas, eles continuaram a ser uma ameaça constante para Israel. Durante o reinado de Davi, os filisteus tentaram diversas vezes retomar o poder, mas Davi, com suas habilidades estratégicas e com o apoio de Deus, conseguiu garantir a segurança de Israel. O impacto dos filisteus vai além das batalhas físicas. O confronto espiritual entre os deuses filisteus e o Deus de Israel é uma parte crucial da narrativa. Os filisteus representavam a idolatria, enquanto os israelitas buscavam a adoração ao único Deus verdadeiro. A luta contra os filisteus é uma história de superação, fé e perseverança, mas também uma advertência sobre as consequências da desobediência a Deus. O ciclo de vitórias e derrotas entre os filisteus e Israel não terminou com a queda de Sansão ou a derrota de Golias. Ela continuou, refletindo a luta constante entre as forças do bem e do mal. O conflito entre os filisteus e os israelitas não era apenas uma batalha por território, mas uma luta profundamente espiritual, marcada por desafios, vitórias e derrotas que moldaram o destino de Israel. Nos momentos mais críticos, figuras como Davi e Saul se tornaram símbolos da batalha entre a fé em Deus e os deuses falsos dos filisteus. Mas o caminho de Israel rumo à vitória não seria fácil.
e muitos momentos de dúvida e resistência testariam a coragem e a fidelidade do povo escolhido. O ponto de virada foi quando Davi, já consolidado como rei, conseguiu destruir os últimos focos de resistência filisteia. A batalha decisiva foi travada na região de Ecrom, onde as últimas forças filisteias foram derrotadas de forma esmagadora. Nesse confronto final, Davi não apenas derrotou seus inimigos, mas também completou a missão de libertar Israel de uma ameaça que havia durado séculos. Com a vitória final sobre os filisteus, Davi conseguiu não apenas derrotar um inimigo externo, mas também unificar as tribos de Israel sob uma única liderança. Ele estabeleceu Jerusalém como a capital de Israel e a tornou o centro espiritual e político do reino. A unificação de Israel foi, sem dúvida, uma das maiores realizações de Davi, e isso estabeleceu uma base sólida para as futuras gerações de israelitas. No entanto, a vitória sobre os filisteus foi também um aviso. Embora Israel tivesse vencido fisicamente, a luta contra as tentações espirituais e as influências de outros deuses continuaria. A adoração de Dagon, o deus filisteu, e a tentação de abandonar o Deus de Israel sempre ameaçaram o povo de Deus. A história dos filisteus e de sua contínua oposição a Israel nos lembra que a batalha espiritual nunca está realmente terminada. Após a morte de Davi, seu filho Salomão assumiu o trono, e o reino de Israel entrou em uma era de prosperidade e paz. Durante o reinado de Salomão, os filisteus perderam o poder e finalmente desapareceram como uma nação influente. As cidades filisteias foram gradualmente conquistadas por outras nações, e os filisteus deixaram de ser uma ameaça constante para Israel. A luta contra os filisteus foi uma luta pela pureza espiritual de Israel e pela preservação da fé verdadeira. No fim, Deus foi fiel a seu povo, e a vitória final foi sua. O confronto entre Israel e os filisteus foi mais do que uma série de batalhas físicas. Foi uma luta espiritual, onde a fé, a coragem e a fidelidade a Deus determinaram o destino de uma nação. Com a derrota final dos filisteus e a vitória de Israel, Deus demonstrou mais uma vez seu poder e a importância da confiança nele. Essa história, com todas as suas lições, permanece um poderoso lembrete da batalha contínua entre o bem e o mal, e de como a fidelidade a Deus pode nos levar a superar até os maiores desafios da vida. Agora, queremos ouvir de você. Qual lição você aprendeu com a história de Israel e os filisteus? Comente abaixo e compartilhe suas reflexões sobre a importância da fé nas batalhas da vida. Se você gostou dessa jornada e quer aprender mais sobre a Bíblia e suas incríveis histórias, inscreva-se no canal, curta e compartilhe com seus amigos. Juntos, vamos continuar desvendando os segredos da Bíblia e suas lições eternas.